Boa noite a todos. Queria agradecer primeiramente a todos que estão podendo nos acompanhar essa live aqui da Associação Espírita Casa da Esperança aqui de Juí. Pedimos que os amigos espirituais, os benfeitores, pedimos as bênçãos do Mestre Jesus para essa noite, para que possamos termos boas reflexões e que a partir delas possamos nos tornar pessoas melhores. Então, eu tenho o hábito de sempre fazer algumas canções nas minhas palestras e não poderia ser diferente hoje. Eu vou iniciar então tocando uma canção chamada Anjos. É uma música espírita, composição do Beto Melo. Antes de eu iniciar a canção, já queria dar a sugestão para quem quiser preparar um copo de água para deixar para no final da palestra, no momento que a gente faz a prece final, que a gente possa então receber ao longo do passe coletivo a fluidificação e as bênçãos então do plano espiritual, né, através dessa água. Vamos lá então. Pode nós não ter nenhum defeito, pode nós não ter uma virtude, precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, um planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar, e assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou sede perfeito e nos ensinou essa lição, que somente o amor será eterno. Ele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente amor, há de reinar. A letra dessa canção praticamente já é um resumo da palestra da noite. A fala de hoje nós vamos falar sobre a porta estreita. E a porta estreita nada mais é, a gente vai
discorrer sobre o tema hoje, nada mais é do que nós nos esforçarmos, né, para um dia nos tornarmos anjos, né, para melhorarmos o nosso mundo, um mundo onde somente o amor irá reinar, né. Então é uma mensagem bem bacana essa música, a gente sempre gosta de tocar ela e vem de encontro com o tema da noite. Como eu falei, o tema da noite é a porta estreita, está lá em Mateus capítulo 7, versículos 13 a 14, e fala o seguinte, Jesus nos fala: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então a porta estreita, que é a porta que leva o caminho da vida, Jesus nos coloca dessa forma para nós entendermos que para nós conseguirmos chegar ao caminho da vida, o caminho da divindade, da nossa melhoria, do mundo melhor, a gente precisa de muito esforço. Então esse esforço, né, de caminhar pelo caminho estreito e entrar pela porta estreita, tem algumas dicas muito valiosas que ele nos ensinou e nós vamos retomar essa noite. Esse tema também está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, muitos os chamados e poucos escolhidos. E lá fala o seguinte, a porta estreita. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo, né? E é obrigado o homem que a queira transpor para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. É o complemento da máxima, muitos são os chamados e poucos escolhidos. O quão estreito é então esse caminho da vida que Jesus nos menciona? Ele nos faz um convite já, entrai pela porta estreita. Entrai está no imperativo, faz um convite então para que cada um de nós tomemos a atitude, certo? A porta estreita. E a porta larga? O que seria a porta larga? A porta larga é a nossa dificuldade de entender o ensinamento do Cristo. É a gente buscar a porta larga, é nós estarmos olhando apenas para o nosso lado material, os apelos encarnados que nós estamos inseridos, né? E isso coloca, né, esses apelos que a gente tem no dia a dia, ele acaba colocando nós em algumas zonas de conforto. A gente tem algumas facilidades com a materialidade, com a rotina do dia a dia, para a gente burlar as nossas inquietações. Ou seja, ao invés de nós trabalharmos ela, a gente acaba, através das questões materiais, seja um celular, seja uma TV, seja um computador, né? Seja, enfim, qualquer atividade que a gente vai ocupar o nosso tempo, mas não de uma forma laboriosa, né? A gente vai estar ocupando o tempo, mas não vamos estar usando esse tempo para o nosso aperfeiçoamento, né? Aí a gente está no dia a dia, agora mais do que nunca inquieto, angustiado por estar trancado em casa por causa da quarentena, infeliz, ansioso. E o que a gente faz? Qual é o chamado? O que a gente acaba fazendo? Aí alguns nos dizem, Jesus nos diz, que é preciso mudar. Mas será que nós estamos dispostos a pagar por esse preço de mudarmos? Um exemplo que eu coloco de mudança, né? Uma questão diária, ocorre, acredito, com a maioria das pessoas. Durante a noite a gente se acorda e tem um quadro de insônia, não consegue dormir. Se nós ficarmos acomodados, a gente vai acabar acontecendo o quê? Vai ficar rolando na cama, a gente brinca, né? Rolando que nem um galeto ali, e não vai vir o sono. Se a gente continuar naquela atitude, cada vez mais a gente vai se enervar e não vai dormir. E se eu levantar? Se eu tomar uma água,
Se eu escutar uma música calma, se eu fazer uma leitura edificante, será que essas atitudes não vão migrar esse quadro de insônia para um sono? Então é um exemplo que eu dou do dia a dia de uma necessidade que a gente tem de mudar, né? Mudar os nossos hábitos, mudar algumas atitudes. Mas, infelizmente, a gente acaba no dia a dia optando pela facilidade. Como eu falei antes, aquela questão da materialidade, a gente usa esses mecanismos de fuga. Alguns irmãozinhos, inclusive, utilizam questão de excesso de bebida, drogas, como mecanismo de fuga. Ambientes de festas, o pessoal se prepara a semana inteira porque sábado vai ter a festa, um ambiente alegre, que lá eu vou encontrar a felicidade. Só que não, né? São meros paliativos. Não vai atender as nossas inquietações íntimas, ela vai atender naquele momento uma euforia, mas passado o efeito, passada a festa, as inquietações vão continuar lá, vão continuar guardadas. Então e essas inquietações, elas fazem parte, né, da nossa situação atual, que nós estamos num mundo de provas e expiações. Ele é um momento transitório, boa notícia, né? E é um momento também consciencial. Nós precisamos analisar... Opa, caiu o celular. Vamos lá, retomando. Nós precisamos então analisar e levar em consideração que criaturas que nós somos, né, Deus nos fez com um germe divino. Esse germe divino, aonde a gente pode chegar, como diz a canção inicial, que é que um dia todos nós poderemos nos tornar anjos, né? Jesus inclusive nos diz: faça brilhar a vossa luz. Então nós precisamos voltar para dentro de nós e encontrar essa luz e desenvolver. O celular tá me sacaneando aqui. Agora sim. Agora vai ficar paradinho aí, celular. Ele estava paradinho até agora. Aí. Ok? Vamos lá. Voltando então. O Jesus nos diz, né? Faça brilhar a vossa luz. E eu preciso encontrar essa luz, né, dentro de mim, desenvolvendo atitudes de autoconhecimento, autoamor, autoperdão. E eu sair então dessa letargia consciencial Isso é praga do Tales. Nosso irmão Tales, ele... Na verdade, não. Vamos corrigir aqui. O Tales, na verdade, muito amigavelmente deu a sugestão para nós fazermos na casa, mas como a gente está seguindo as medidas restritivas, nós estamos nas residências fazendo as palestras, né? E eu optei por fazer em casa, e agora eu passei a tarde inteira testando o celular e não caiu nenhuma vez, agora ele está caindo. Mas vamos lá, a gente está aqui para melhorar. Então a gente precisa encontrar essa luz interna, interior nossa, né? Desenvolvendo atitudes de autoconhecimento, autoamor, autoperdão e sair então dessa letargia consciencial, né? A gente acaba entrando naquela questão do vitimismo, do coitadismo, isso acontece só comigo, né? Mas Jesus nos ensina como que a gente pode fazer para resolver essas questões íntimas. E lógico, aí nós temos uma notícia boa e uma ruim, né? A boa é que ele nos traz como resolver. E a ruim
é que ele não prometeu facilidades, né? Ele mesmo não as teve, ele teve, na sua vida aqui na Terra, ele teve diversas dificuldades, né? Então, o que ele nos diz? Que nós somos regidos por leis imutáveis de causa e efeito, e todo pensamento e atitude que a gente tem, ele gera repercussão no meu íntimo e no meu entorno. Ou seja, tanto o que eu penso, quanto o que eu faço, o que eu tomo de atitude, acaba repercutindo, né, no meu entorno também. Um exemplo que nós estamos vivendo agora, a questão da quarentena, eu vou dar um exemplo, eu já ia ver as crianças, ajudar em tema, coisa errada, toda aquela rotina do dia a dia, e acabava que nem andava no pátio, né? E agora na quarentena fui andar no pátio e chego, deparo lá no pátio com um lugar onde tinha um pouquinho de inso, aqueles pega-pega que gruda na roupa da gente, que é uma desgraça para tirar, né? E ele estava tomando, olha, vou dizer, um quarto da grama, né? Aí fizemos um mutirão ali, toda a família, chamamos, né? Arrancamos os insos da grama, fui lá olhar, hoje a grama está vindo forte e vivaz, né? Mas eu pergunto, será que tudo que está acontecendo hoje não é para a gente dar uma pausa, parar para analisar, olhar o nosso entorno com mais carinho, com mais atenção, que a gente acaba entrando nessa rotina do dia a dia e pequenas coisas como essa que eu falei hoje acabam passando batido, né? As notícias boas que surgem durante essa quarentena, a questão da solidariedade, quantas pessoas se mobilizando para juntar alimento, para doar roupa, indústrias doando recursos, indústria que vendia bebida está fazendo álcool gel, olha quanta notícia boa, a melhoria do ar, né? Animais silvestres que não eram mais vistos estão voltando a aparecer, então várias situações que a gente tem, né? A partir da mudança de atitude, né? E essa mudança de atitude, ela acaba aparecendo em virtude de dificuldades, né? Então Jesus ou Deus nos traz essa situação de aprendizado sempre nas dificuldades, principalmente. De novo, a gente acaba, né, no dia a dia optando pela estagnação, né? E geralmente a gente não fica naquela zona de conforto, na expectativa de que alguém vai vir e nos dizer assim, de pronto, como que a gente faz para resolver essa questão íntima, né? Como se fosse uma receita de bolo. E não sabemos ou não lembramos que Deus já nos deu esse ferramental, né? Ele já nos deu a inteligência, né? Se a gente parar e refletir sobre um determinado assunto, determinada inquietação, principalmente inquietações íntimas, a gente para e analisa e compara se há coerência entre o que eu acredito em Deus e esse conflito íntimo. A resposta está lá. Outra ferramenta importantíssima é a nossa consciência. Se eu parar e analisar um problema, uma inquietação e olhar para dentro de mim de uma maneira harmoniosa, né? Eu vou sim encontrar uma saída e a minha voz da consciência, ela vai dizer se ela é correta ou não. Uma outra análise, uma pergunta que sempre é feita, né, principalmente para nós espíritas. Se Deus é justo e bom, por que sofremos? Parte da resposta eu já disse antes, né? Deus nos coloca às vezes algumas provações para que a gente tire aprendizados, tire proveito disso, né? Mas a gente precisa entender que a justiça divina, na verdade, ela está quando Deus nos dotou da capacidade de discernir o bem do mal. O bem, como a própria palavra diz, ela está na divindade, né? Nos ensinamentos do Cristo, no amor eterno do nosso Pai. E o mal está onde? O mal está em nós, humanos, seres imperfeitos, acharmos que podemos viver estando longe de Deus, né? Achando que por conta própria a gente consegue resolver tudo, quando não, né? Temos o nosso livre-arbítrio, mas também a gente precisa ter responsabilidade pelas nossas escolhas. Cada escolha que a gente fizer vai ter uma repercussão, né? E a gente precisa analisar tudo isso. Então, na medida que a gente vai trabalhando no íntimo todas essas questões, esse autoconhecimento, né, ele é muito importante
para que a gente identifique as nossas fragilidades. Hoje, meio-dia, eu estava assistindo um nobre amigo, professor universitário, dando algumas dicas sobre como as empresas podem passar por esse momento de dificuldades e, vamos dizer assim, não sofrer tanto, né? E a principal dica que ele dá é identificar a fragilidade, que nesse momento é a financeira, e dentro da fragilidade financeira, como não há receita, o problema se tornam as despesas, e como resolver as despesas, e lá ele deu dicas, né, para a gente buscar negociar com o fornecedor, se não conseguir negociar com o fornecedor, buscar juros baixos em bancos, enfim. O principal está identificar as fragilidades, é o primeiro passo, né? Saber onde eu preciso melhorar, aceitar que eu sou imperfeito, mas sem a culpa, né? Não aquela questão do autoflagelo, eu não presto para nada, eu não sei fazer mesmo, o pessoal diz que eu sou incompetente, eu sou mesmo. Não, não é assim, né? A gente pode aceitar que é imperfeito, mas ao mesmo tempo buscar ser melhor. Então, o que nós estamos fazendo com o conhecimento que nos chega? A gente não pode mais dizer, mas eu não sabia. A gente falava até num grupo de estudo essa semana, né? Mas eu não sabia. Não, isso não vale mais. O nível evolutivo que nós estamos hoje, ele nos dá um conhecimento da lei divina, da lei de Deus, da lei moral, em que nós estamos cometendo atos que nós já sabemos que não é correto. Então a nossa consciência, quando a gente faz um ato desse, ela grita, ela berra, nos avisa que a gente está agindo de maneira contrária às leis divinas. Tá? E a gente, então, nessas inquietações internas, a gente vai buscar o auxílio na religião, né, numa igreja, num centro espírita, seja onde for, o esclarecimento, a orientação de como nós podemos agir, né? E a má notícia que eu vou dar aqui agora é que só isso não resolve, né? Não adianta a gente ir lá ouvir uma palestra bonita, ou ir lá ouvir uma missa excelente, um culto edificante e voltar para casa e achar que está feito o serviço. Não. Se eu não escolher a mudança, essa mudança não ocorrerá. E a gente precisa entrar mais a fundo. O que eu quero para mim? O que acontece quando eu critico os outros? E eu? Estou olhando para mim mesmo? Né? Exemplo, eu critico às vezes uma pessoa que está fazendo um julgamento. E quantas vezes eu julgo também? Então, a gente precisa olhar primeiro para nós. Palpar o que a gente consegue mudar, né? Voltando ao exemplo da quarentena. É uma briga. Eu não gosto de assistir notícias que sejam daquele cunho, morreu tantos não sei aonde, está morrendo tanto, a taxa de incidência. Para mim isso não agrega nada, estou dando uma posição minha, tá? Eu acho assim que para nós passarmos de forma harmoniosa, se é que dá para dizer assim, toda essa situação que nós estamos vivendo hoje, a gente precisa focar no bem, né? Focar no que eu posso fazer para resolver, o que está ao meu alcance. Eu vou lá e faço, aí eu fico bem comigo mesmo. Agora, se eu ver que, mas o pessoal, né, a brincadeira, né? Os velhos querem ficar na rua, os novos querem ficar dentro de casa, né? Eu vou ficar angustiado agora porque os velhos não querem ficar dentro de casa, estão andando na rua. Olha, o máximo que eu posso fazer é os velhos próximos a mim, eu orientar, né? Falar com o pai e com a mãe, manda WhatsApp, liga, tá em casa, né? E fora isso, não tem como manter eles amarradinhos, né? Cada um tem o seu livre-arbítrio, como nós falamos antes. Tenho amor e respeito comigo mesmo, voltando à análise do autoconhecimento. Porque nós só podemos doar aquilo que nós temos. Jesus já nos dizia, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então eu preciso aprender a amar a mim mesmo.
e depois eu vou conseguir amar os outros, né? Um outro exemplo bacana que acontece bastante comigo, eu acredito que deva acontecer com vocês também. Aquele dia que foi extremamente nervoso, à noite você faz uma prece, pede paciência, né? Pede Deus me dê paciência para suportar tudo isso, e no dia seguinte acontecem mais e mais situações, né? Vem ao paralelo aqui, os jogadores de futebol que jogam muito bem, o Cristiano Ronaldo, né? Ele treina incessantemente, ele treina todo dia e de forma hard, no extremo sempre, né? Então, se eu quero ter paciência, Deus vai me dar provas para ter mais paciência, né? E a gente precisa aceitar isso. A gente não pode entrar aquela onda de criticar, de se queixar, né? Eu acho que também não nos leva a nada. Falando um pouquinho dessa questão aí da religião, no Sermão da Montanha, no capítulo 39, tem uma mensagem interessante que fala o seguinte: Jesus veio revelar-nos que a religião pura e genuína consiste não apenas em satisfazer a formalismos cultuais, mas em cumprir os mandamentos da lei, o que exige de cada um esforços constantes. Está até grifado aqui, infelizmente não posso mostrar a tela, mas exige de cada um esforços constantes, no sentido de vencer as suas imperfeições e, ao mesmo tempo, desenvolver aquelas virtudes que o levam a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, desenvolver as virtudes para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É fácil? Não é fácil, Deus já nos disse. É uma porta estreita, é um caminho estreito, né? Como conseguimos chegar lá? Com um autoaprimoramento, né? Não podemos ficar na queixa. Não podemos sonegar a nós mesmos, né? A dádiva divina do alto amor. A gente precisa entrar nessa porta estreita, né? Ficar frente a frente com nós mesmos e olhar com um olhar carinhoso para cada uma das nossas dificuldades, para nós mesmos, né? Como criatura de Deus. Sou filho de Deus, sou filho do Pai do amor eterno, que me aceita como eu sou, e eu vou me esforçar e eu vou conseguir me tornar melhor, né? Começo então diariamente a ter um fraterno diálogo comigo mesmo, né? Estou escutando os meus sentimentos, estou fazendo essa autoanálise diária, né? Será que o que eu estou sentindo me traz uma harmonia interior? Voltando àquela questão que eu falei antes da quarentena, né? Será que essas notícias vai nos trazer harmonia? De tantos morreram, tantos estão mais contaminados. Não é uma alienação, a gente precisa sim estar informado. Mas tem gente que a gente brinca até o cavaleiro do apocalipse, né? O WhatsApp fica bombando o dia inteiro, só grupo da família mandando ali, né? Então eu acho que isso não nos traz, né, equilíbrio, vai nos trazer, na verdade, desequilíbrio, né? Precisamos então descortinar esse nosso mundo íntimo, buscar sem medo, sem peso na consciência, mas sim com firmeza, olhar cada um desses aspectos íntimos. A gente, todos nós, queremos viver num mundo melhor, num mundo de regeneração, né? E como ele vai se implantar? Quando eu harmonizar o meu mundo íntimo, quando eu assumir a responsabilidade pela harmonia, pela psicosfera que está ao meu entorno. De novo, não existe uma varinha mágica, está dentro de nós. Nós precisamos praticar todas essas atitudes de autoconhecimento, de autoaprimoramento, para nós então pacificados poder interagir agora sim em paz, né, de forma fraterna com o nosso irmão de caminhada. É possível, nós temos Jesus como nosso modelo e guia, né? Tem o Evangelho de Cristo aí que é um excelente, a lei moral perfeita, né, que Jesus Cristo nos deixou, e nós somos capazes de realizar essa autotransformação e refletir no meio o que estamos inseridos, né? Refletir no meio que nós estamos inseridos e ter então a nossa paz interior. Voltando,
autoconhecimento, autotransformação, paz interior, aí sim eu vou refletir para o meu meio que eu estou vivendo. Esta é a porta estreita. De novo, requer esforço, não é simples. Uma mensagem aqui que o Chico Xavier nos traz do Espírito Emmanuel para finalizar. Rogaram a porta estreita e receberam-na, entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Então que a gente possa fazer esse esforço a mais e adentrar na porta estreita. Essa semana, num grupo de estudos que nós fizemos na casa, foi me apresentada uma canção muito bacana que eu queria compartilhar com vocês antes da nossa prece final, que se chama Pausa, de uma cantora até então que eu não conhecia, chamada Vika, e ela nos traz uma reflexão, principalmente dessa situação da quarentena, dessa pandemia que nós estamos vivendo, né? Dando algumas dicas e como a gente estava falando antes, da análise do que a gente precisa nesse momento. Então a canção se chama Pausa, da cantora Vika. Será que tem remédio pra curar meu tédio? Será que existe cura pra toda essa loucura? Calma, o mundo precisa de pausa. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do acaso? Calma, o mundo precisa de pausa. Volta ao seu lugar, talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que esse mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar, talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que esse mundo tem a falar? Precisa de espaço, que a vida era corrida, que eu dava culpado. Calma, a vida precisa de pausa. Quem é que nunca disse que faltava tempo pra ficar em casa, ficar sem fazer nada? Calma, a vida precisa de pausa. Volta ao seu lugar, talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que esse mundo tem a falar? Nem tudo se volta ao seu lugar, talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que esse mundo tem a falar? Calma, calma, calma. Convido a todos então agora, nesse momento,
harmonizados pela canção, elevarmos o nosso pensamento a Deus, agradecermos pelo dia de hoje, por tudo que Ele nos trouxe, por todas as bênçãos. Que a gente possa, a partir de hoje, olharmos para dentro de nós mesmos, nesta reforma íntima, buscarmos as nossas fragilidades, olharmos com um olhar fraterno para nós mesmos, buscando o nosso autoaprimoramento, para que esse autoaprimoramento possa nos levar a encontrar a nossa luz, a termos a nossa paz interior e ela possa ajudar a nós viver com os nossos irmãos de caminhada de uma maneira pacificada. Aproveitamos também esse momento, Senhor, lhe pedir, e também aos amigos espirituais, para que roguem suas bênçãos a todos os lares que necessitam deste amparo nesse momento de dificuldades, aos hospitais, que possamos nesse momento enviarmos boas vibrações, energias positivas, de confiança para os profissionais que estão trabalhando nesse momento, também aos familiares das pessoas que estão enfermas. Pedir a todos que se mantenham neste elevado pensamento, pedir aos benfeitores que possam derramar também, fluidificar as águas das residências que aqui colocaram nesse momento, para que elas sejam um remédio para o corpo e para a alma. Pedimos então, Senhor, em tom fraterno, mais uma vez, fique conosco, nos ajude a adentrar na porta estreita e que possamos sim, cada dia, nos tornarmos melhores. Permaneça conosco, Senhor, que assim seja.